Graça e paz, vamos ler Juízes capítulo 6, a partir do versículo 16. Mas o Senhor disse: já que estou ao seu lado, você derrotará os midianitas como se fossem um só homem. Gideão respondeu: se de fato encontrei favor aos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que estás falando comigo. Peço que não te afastes daqui até que eu volte, traga a minha oferta e coloque diante de ti. Ele respondeu: eu esperarei até que você volte. Gideão entrou em casa, preparou um cabrito, fez pães sem fermento com 20 litros de farinha, pôs a carne num cesto, o caldo numa panela e depois trouxe tudo até debaixo do carvalho e entregou ao anjo. Porém o anjo de Deus lhe disse: pegue a carne e os pães sem fermento, coloque sobre a rocha, depois derrame o caldo em cima. Foi o que Gideão fez. Então o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que trazia na mão e tocou a carne e os pães sem fermento. Saiu fogo da rocha e queimou a carne e os pães. E o anjo do Senhor desapareceu da presença dele, e quando Gideão viu que era o anjo do Senhor, disse: ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Mas o Senhor lhe disse: que a paz esteja com você, não tenha medo, você não morrerá. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe deu o nome de O Senhor é Paz. Até o dia de hoje, esse altar está em Ofra, que pertence à família de Abiezer. Naquela mesma noite, o Senhor disse a Gideão: leve o touro que pertence a seu pai, a saber, o segundo touro de 7 anos, e derrube o altar de Baal, que é do seu pai, e corte o poste da deusa Azerá, que está junto ao altar. No alto desse lugar fortificado, faça para o Senhor seu Deus um altar em camadas de pedra. Depois pegue o segundo touro e ofereça-o em holocausto com a lenha do poste da deusa Azerá, até que você possa cortar. Então Gideão levou 10 homens dos seus servos e fez como o Senhor lhe havia falado. Mas porque teve medo da casa de seu pai e dos homens daquela cidade, não o fez de dia, mas de noite. De madrugada, quando os homens daquela cidade se levantaram, eis que o altar de Baal estava derrubado, o poste da deusa Azerá que estava junto dele cortado, e referido o segundo touro sido oferecido no altar que havia sido edificado. E diziam uns aos outros: quem fez isto? E perguntando, inquirindo, disseram: quem fez isso foi Gideão, filho de Joás. Então os homens daquela cidade disseram a Joás: traga o seu filho para fora para que seja morto, pois ele derrubou o altar de Baal e cortou o poste da deusa Azerá, que estava junto dele. Porém Joás disse a todos os que se puseram contra ele: vocês querem defender a causa de Baal? Vocês querem livrá-lo? Quem defender a causa dele será morto ainda esta manhã. Se ele é Deus, que defenda a si mesmo. Afinal, derrubaram o seu altar. Naquele dia Gideão passou a ser chamado de Jerubaal, porque foi dito que Baal defenda a sua causa contra ele, pois foi ele quem derrubou o seu altar. Todos os midianitas, amalequitas e os povos do Oriente se ajuntaram, passaram o Jordão e acamparam no vale de Jezreel. Então o Espírito do Senhor revestiu Gideão, que fez soar o alarme, convocando os homens da família de Abiezer a segui-lo. Enviou mensageiros por toda a tribo de Manassés, que também foi convocada a segui-lo. Enviou ainda mensageiros a Aser e a Zebulon e a Naftali, que também foi convocado para se encontrar com ele. Então Gideão se dirigiu a Deus, dizendo: se realmente queres livrar Israel por minha mão, como disseste, eis que eu porei uma porção de lã na eira. Se o orvalho estiver somente nela e a terra ao redor estiver seca, então saberei que irás livrar Israel por meio de mim, como disseste. E assim aconteceu. No outro dia, Gideão se levantou de madrugada, apertando a lã do orvalho que havia nela, espremeu uma taça cheia de água.
Gideão se dirigiu a Deus mais uma vez, dizendo: não se acenda contra mim a tua ira, se eu falar somente mais esta vez. Peço-te que me deixe fazer mais uma prova com a lã, que desta vez só a lã esteja seca e que haja orvalho na terra ao redor dela. E Deus assim o fez naquela noite, pois só a lã estava seca e sobre a terra ao redor dela havia orvalho. Amém. O chamado de Deus na vida de cada juiz tem suas particularidades. E no capítulo 6 a gente vê aí o chamado de Gideão com algumas características muito importantes que servem para nós. Você tem um chamado de Deus, todos nós temos uma convocação de Deus para fazer parte dos seus propósitos. E Gideão, como todos nós, ele tinha muitas inseguranças, muitos medos, ele tinha suas fragilidades. E a gente percebe que no capítulo 6 Deus vai fortalecendo, vai preparando o coração de Gideão para levantá-lo, para ser o líder de um pequeno exército, para vencer um exército imenso dos inimigos ao seu redor. Então, realmente o desafio dele era grande, mas Deus, ele nos chama para grandes coisas. Deus é um Deus grande, todo o poder está nas mãos de Deus. Por isso nós devemos buscar, na verdade, ouvir o Senhor. O pecado de Israel, no livro de Juízes, foi não ouvir o Senhor, ou desobedecê-lo, naquilo que eles já conheciam. E Deus, em Juízes capítulo 6, nos mostra como Ele nos prepara para o seu chamado, para o seu propósito. Deus, Ele nos prepara e Ele vai nos aperfeiçoando enquanto a gente caminha. Nós precisamos estar sendo aperfeiçoados pelo Senhor. Em primeiro lugar, a gente percebe aqui que Deus promete que estaria com Gideão. No versículo 16, o Senhor diz: já que eu estou ao seu lado, você derrotará os midianitas. Irmãos, Deus, ele usa a nossa capacidade, porque ele nos dá capacidade. Deus falou para Gideão: vai nesta tua força. Há uma força que Deus nos concede para a gente se levantar, trabalhar, se esforçar, estudar, fazer a nossa parte. Mas o que realmente garante a vitória é a presença de Deus. Deus diz para Gideão: eu vou com você. A mesma coisa que ele falou para Moisés, ele falou para Josué. O mais importante, então, para a gente vencer as batalhas espirituais é andar na presença de Deus. É que Deus esteja ao nosso lado, à nossa frente, que Deus esteja realmente aprovando a nossa vida. Então, quem vence o inimigo de fato é o Senhor. Nós nos colocamos à disposição, nós somos ferramentas de Deus, instrumentos de Deus, mas é a presença de Deus que respalda o nosso chamado. Além disso, o versículo 17, a gente percebe mais um aspecto aí do chamado de Deus. Gideão responde: se eu encontrei favor aos teus olhos, me dê um sinal de que estás falando comigo. O que Gideão faz no versículo 18 é muito interessante. Ele diz: não se afaste daqui até que eu volte e traga a minha oferta e coloque diante de ti. Irmãos, geralmente a gente pensa em se aproximar de Deus para pedir alguma coisa, pedir a Ele que Ele nos dê uma bênção, uma vitória, uma resposta. Gideão, ele se aproxima de Deus para dar a Deus, para entregar a Deus, para ofertar a Deus. E aí a gente vê o segundo aspecto. Deus, o chamado de Deus na nossa vida, ele vai se cumprir à medida que nós entregamos mais do que nós somos e do que nós temos. É entregar realmente aquilo que nós temos. E Deus, ele nos dá tudo, mas quando a gente entrega para Ele, irmãos, nós estamos demonstrando que nós confiamos, nós estamos demonstrando que nós cremos, nós estamos fazendo uma aliança. Então, Gideão, ao invés de falar: Senhor, se o Senhor está comigo, me mostra um sinal me abençoando, Gideão diz: se o Senhor está comigo, recebe a minha oferta, recebe o que eu tenho para te dar. E ele entra em casa, o texto fala isso, ele prepara aí um cabrito e ele faz pães. Importante ver isso, depois nós vamos ver um detalhe mais à frente. Pães sem fermento e 20 litros de farinha. Lembre os irmãos que os inimigos estavam roubando
o povo de Israel. Eles estavam perdendo seus animais, eles estavam vivendo um momento de escassez, e Gideão diz o seguinte: Senhor, se o Senhor está me chamando mesmo, eu quero ter certeza disso, te entregando algo, te ofertando algo. Sabe, irmãos, santidade tem muito a ver com aquilo que a gente entregar para Deus, a nossa vontade, entregar para Deus nossos pensamentos, nossos preconceitos, entregar para Deus a nossa vida, colocar nas mãos de Deus tudo que nós temos, entregar para Ele. É interessante, 1 Samuel, aquele que a maioria concorda ser o último juiz destes aproximadamente 12 ou 13 juízes de Israel, quando nasce Samuel, ele nasce em resposta a uma entrega. Ana, a mãe de Samuel, todos os anos ela estava orando, pedindo a Deus um filho, e Deus não respondeu, até que um dia ela entrou e falou: Senhor, agora eu quero, na verdade, dar um filho para Ti, eu quero que o Senhor me entregando, me dando a honra de gerar, eu vou devolver ao Senhor. E Deus cura a vida de Ana. Nossa vida é curada quando a gente começa a entregar mais do que pedir, a dar mais do que exigir. Então, é muito interessante isso, porque quando Deus recebe a nossa oferta, irmãos, isso é poderoso. Deus, Ele não quer, na verdade, a nossa oferta, Ele quer o nosso coração. Ou seja, quando você oferta de coração e Deus recebe, há algo especial que está acontecendo. Por isso a Bíblia diz: se você tiver alguma coisa contra o seu irmão, ou o seu irmão tiver algo contra você, e você for ofertar, deixa a sua oferta primeiro, vai se consertar, depois traga a sua oferta, porque, irmãos, é uma honra ofertar ao Senhor e Ele receber. Então Gideão aqui, no seu chamado, ele queria ter certeza que o Senhor estava com ele, entregando para o Senhor a melhor oferta. Ele preparou aquele cabrito, preparou aquele alimento. Imagina a esposa dele perguntando: para onde você vai com esse cabrito, num momento tão de escassez, você vai dar isso para quem? Imaginamos isso, né? No versículo de número 20 diz: porém o anjo do Senhor disse: pegue a carne, coloque aí, e diz o texto no versículo 21 que o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado e tocou, e saiu fogo da rocha e queimou carne e os pães. Deus manifesta o seu poder e dá uma experiência para Gideão. Lembra o que Gideão falou quando o anjo apareceu? Se o Senhor é comigo, se o Senhor é conosco, o que dizer daquelas experiências gloriosas que nossos pais vivenciaram e hoje não está acontecendo? Irmãos, Gideão, ele conhecia as experiências de Deus com seus antepassados, mas ele não tinha a sua experiência pessoal. Irmãos, o chamado de Deus vai se consolidando na nossa vida à medida que nós vamos ter as nossas experiências, as nossas próprias experiências com Deus vão marcando a nossa caminhada. Por isso nós precisamos realmente estar dando mais de Deus, porque quanto mais você entrega para Deus, mais você vai experimentar o poder de Deus, mais você entrega do seu coração, das suas vontades, das suas prioridades, você entregar para Deus. Senhor, eu quero entregar a Ti o que eu tenho, meu coração, minha vida, tudo que eu tenho eu quero colocar no Teu altar. Gideão então tem uma experiência com Deus quando ele levanta um altar para o Senhor e ele oferta ao Senhor. A partir do versículo 22 a gente ouve aquela frase que muitos chamados por Deus já falaram na Bíblia. Versículo 22: quando Gideão viu que era o anjo do Senhor, ele disse: ai de mim, Senhor Deus, pois eu vi o anjo do Senhor face a face. Ele experimenta aquele quebrantamento. Irmãos, o chamado de Deus, ele é aperfeiçoado na nossa vida à medida que a gente mantém esse coração quebrantado, um coração que se espanta, se admira diante da glória de Deus, que ainda se surpreende com Deus. Às vezes nós estamos muito previsíveis, vamos nos acostumando com bênçãos, nós vamos nos tornando muito familiarizados com as coisas de Deus, com a palavra de Deus. Gideão aqui, ele diz: ai de mim. Quando o anjo chamou, o anjo do Senhor aqui trouxe o chamado para Gideão, a primeira palavra dele tinha sido: quem sou eu? Eu sou tão pequeno. Agora ele diz: ai de mim, porque ele se admira da glória que ele vê do Senhor. Nós precisamos ver a glória do Senhor e a cada dia estar mais admirados, mais quebrantados. E a partir daí, irmãos, Deus faz coisas novas na vida de Gideão, porque é assim,
O Senhor vai marcando o nosso chamado para poder nos fortalecer, nos preparar. No versículo 25 diz que, antes ainda, no versículo de número 23, o Senhor disse: que a paz esteja com você, não tenha medo, você não morrerá. Muito importante para cumprir o chamado de Deus é a gente vencer os nossos medos, vencer os nossos receios. Gideão estava numa cultura dominada pelo medo. Lembra, os irmãos, que nós vimos ontem que o povo de Israel se escondia nas cavernas, com medo dos inimigos, com medo de morrer, com medo das ameaças. E aqui, quando Gideão vê a glória de Deus, ele fica espantado, e ele achava ali que ele ia morrer por causa do nível de glória que ele viu. E o Senhor libera essa palavra: não tenha medo, você não vai morrer. E a palavra foi: o Senhor diz a ele, que a paz esteja com você. Essa paz aqui, a palavra no hebraico é shalom, não é a paz de você não ter problemas, dificuldades, é a paz da presença de Deus. Deus é a nossa paz. Por isso, esse é o nome que Gideão dá ao altar. Versículo 24, ele edifica um altar e diz: o Senhor é paz, e Yahvé é a sua paz. É a paz da presença de Deus. O que nos realmente capacita a cumprir o chamado de Deus é vencer o medo pela certeza da presença de Deus, é ter a paz de Deus no nosso coração. Nós temos que ter essa paz, essa confirmação interior que o Espírito Santo está em nós, Deus está conosco, fomos chamados por Ele. E mesmo assim, irmãos, com tudo isso, o processo continua. Perceba aí que Deus dá uma ordem agora no versículo 25. Naquela noite o Senhor diz a Gideão: leve o touro que pertence a seu pai e o segundo touro de 7 anos, derrube o altar de Baal que é do seu pai. Primeiro, Gideão deu uma oferta espontânea, agora Deus pede uma oferta para ele. Há momentos que você vai dar algo para Deus, porque o seu coração vai ser voluntário. Há momentos que Deus vai falar: traga algo e coloque no meu altar. E é interessante porque outro aspecto do chamado de Deus na nossa vida, nós temos que derrubar alguns altares, nós temos que tirar algumas coisas da nossa vida que estão nos impedindo de uma comunhão mais profunda com Deus, de mais intimidade com Deus. Há muitas pessoas hoje que eu conheço que caminham com Deus, como eu caminho, mas nós precisamos de vez em quando parar e falar: tem coisas que estão sendo altares, que estão tomando lugar desproporcional na minha vida. Então Deus fala: vá lá e destrua o altar. E aí é um altar familiar, né, que o pai dele tinha para outros deuses, para os deuses falsos. Gideão vai lá de madrugada, preocupado, ele derruba e ainda sacrifica um touro ao Senhor, essa forma de adoração da antiga aliança. No outro dia descobrem que tinha sido ele, há uma ameaça aí de irem atrás dele, até que o pai dele mesmo diz: não, se Baal é Deus, que resolva isso. Você percebe que o pai dele estava com uma mentalidade, uma cultura idólatra misturada. Há pessoas que elas servem qualquer coisa, elas invocam qualquer Deus, tradição dos seus pais, deuses de pedra, e elas mesmas nem sabem direito o que estão fazendo. E então esse homem diz assim: se ele é Deus, ele que se defenda. E Gideão aqui, ele é livre então desse ataque dos homens. Deus estava fortalecendo a fé e a coragem de Gideão. Irmãos, às vezes Deus vai permitindo alguns embates na nossa vida para nos ensinar a depender mais, confiar mais nele, crescer no encorajamento dele. Você percebe que parece que não é nada, mas você acordar pela manhã e a cidade está alvoroçada e o seu nome é o nome mais falado e ameaçado, mas Deus estava tratando com essa dependência de Gideão, porque Deus tinha uma grande batalha para ele vencer, e Deus vai nos treinando em pequenas batalhas, pequenos treinos, para grandes conquistas, para grandes embates. Precisamos entender sempre isso. O nível de prova que Deus permite no meu presente está me treinando para o meu futuro, e se eu não levar a sério, eu vou estar despreparado, irmãos. E aí, para concluir o capítulo 6, que nós nos estendemos um pouco, a história de Gideão é muito rica de detalhes. Nós percebemos aqui que mesmo com todos esses sinais, no versículo número 36, Gideão se dirige a Deus dizendo: se realmente queres livrar Israel por minha mão, eu peço ao Senhor que me dê um sinal. Irmãos, muitas pessoas pegam esse texto para ficar pedindo sinal a Deus toda hora,
não é o objetivo, o texto não é doutrinário. Na verdade, o texto está mostrando a fragilidade da fé de Gideão. Por outro lado, a sinceridade dele de falar: Senhor, eu preciso de uma confirmação mesmo que o Senhor está falando comigo para estar nessa posição de liderança, porque era uma posição extremamente importante, desafiadora. E aí ele pede um sinal muito interessante. Ele coloca uma lã no meio de uma eira, um campo grande, para ali estar mexendo com o trigo, né? E ele diz: Senhor, se o Senhor está comigo, eu quero acordar amanhã de manhã e essa lã está encharcada e tudo ao redor está seco. E Deus dá o sinal. Já teria sido maravilhoso, né? Mas ele, para confirmar um pouco mais, ele fala: Senhor, eu quero ter certeza que o Senhor está comigo. Eu quero pedir que na próxima noite a lã esteja seca e ao redor esteja com orvalho. E aconteceu. Parece que o que Gideão estava querendo é falar: Senhor, eu quero ter certeza mesmo que eu sou o seu alvo, porque Deus não erra o alvo, né? Ele é capaz de encharcar você da glória dele, mesmo cercado pelos inimigos. E ele também é capaz de atingir os inimigos ao seu redor, eles vão cair ao seu lado e você não será atingido. Deus, ele realmente nos sustenta, nos surpreende, Ele tem todo o poder. Pai amado, nós oramos para que o Senhor nos encoraje no chamado que o Senhor tem para cada um de nós, nas fileiras do Teu exército, na frente de batalhas, que o Senhor nos capacite, Pai, e confirme a cada dia, porque nós cremos, Pai, o Senhor nos chamou para esse tempo, o Senhor nos chamou para vencer os inimigos espirituais, para proclamar o Evangelho, pregar a boa nova da salvação, assim como Gideão, o Senhor o chamou, nós somos chamados. Fortaleça-nos, nos dê graça para vencer todo medo, toda intimidação, toda dúvida, ó Deus, sobretudo que a presença do Senhor esteja nos encharcando, sejamos cheios do Espírito Santo para cumprir toda a Tua vontade, assim como o Espírito do Senhor veio sobre Gideão. Encha-nos do Teu Espírito Santo em nome de Jesus. Amém, Senhor.